Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do NUSP, que é o Núcleo de Práticas de Saúde, de Práticas Integrativas. Nós temos aqui como um privilégio de trazer pessoas que vão aqui desmistificar o que são práticas integrativas. E hoje nós temos aqui um convidado especial que vai falar sobre os pés. O nome dele é Vinícius Macedo, ele atua como reflexoterapeuta. Olha que interessante. Ele também de formação, ele é engenheiro e ele vai trazer hoje sobre práticas através do olhar dele, da análise dele, das práticas integrativas nos pés, como que ele faz para ter ali um olhar de preventivo, como que ele trabalha com certas patologias. Ele é uma pessoa muito bacana, ele é um estudioso, ele é diferenciado porque ele também traz dentro das práticas dele a neurociências. E hoje ele vai falar aqui... Melhorou? Acho que sim. Tava bom, aí quando eu entrei parece que deu o sinal ficou ruimzinho. Mas agora tá bem? Você tá me ouvindo? Tá, Você tá me vendo? Tô te ouvindo. Então. Vinícius, eu já falei para esse nosso público aqui do NUSP, falando sobre você um pouquinho, né? Falando que você tem de formação, você é de formação, você é engenheiro, e sim, você é diferenciado porque você é um reflexoterapeuta. Que na nossa conversa você me falou de coisas assim que eu fiquei fascinada, que você é o estudioso ali da neurociências e traz tudo essa abordagem holística, né, integrativa, no seu olhar ali através da reflexologia. E hoje, então, eu vou passar a bola para você. Fala aí para esse povo um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você é, por que você se tornou essa pessoa maravilhosa, o que você pode agregar, como que, se puder dar dicas aqui para as pessoas de leitura dos pés, eu acho isso extremamente importante. Então, vamos fazer assim. Olá, vou me apresentar rapidamente, né? Sou Vinícius Macedo. Como ela falou, eu sou de formação na engenharia, né? Eu sou engenheiro eletrônico, formado desde 1989. Trabalho com automação há muitos anos, ou seja, literalmente com controle de equipamentos, assim por diante, né, principalmente automação bancária. E eu sempre gostei muito de assuntos ligados à saúde, essa parte também de autoconsciência, de espiritualidade. Eu sempre fui muito ligado a todas essas questões, né? E teve uma época, mais ou menos lá em 2017, e eu estava querendo, assim, fazer uma coisa que desse uma oxigenada no meu cérebro, assim, sabe aquela coisa de fazer uma coisa diferente? E eu conheci uma pessoa que é um colega meu, chamado Paulo, ele era reflexoterapeuta já, ele que eu trabalhava, tá? E ele, primeiro se tratou com reflexo, foi fazer cursos. Aí ele me convidava, ele sabia que eu gostava do assunto, ele me convidou para fazer um curso de introdução, né? Eu fiz o curso de introdução e eu fiquei apaixonado com as informações que eu recebi, né? Como eu falei para você, eu adoro questões de autoconhecimento, e quando eu percebi que a linguagem dos pés é uma linguagem que diz sobre o nosso inconsciente, e eu vou falar mais com calma sobre isso, eu realmente me apaixonei de cara sobre isso. Então, a partir de 2017, eu resolvi fazer um curso de formação, não só um curso de introdução. Depois fiz uma especialização na parte emocional, para dar mais conhecimentos em todo esse processo. A partir daí, eu continuei estudando, né, e comecei a atender. Mas no início, eu sempre fiz o curso para autoconhecimento, né, para me entender melhor, para me conhecer. Só que eu comecei a ficar apaixonado. Tudo aquilo que eu via, para mim, fazia muito sentido. E fazendo experiência de treinamento, de atender pessoas só para aprender mais, eu vi que eu era apaixonado com o assunto, não só para autoconhecimento, mas para ajudar as pessoas, conversar com pessoas, conhecer pessoas novas, né? Então, nessa, eu optei em fazer uma carreira dupla. Eu não larguei a minha área de engenharia, que eu sempre gostei, comecei uma nova área que seria dessa parte de atendimento com um reflexoterapeuta, né? Então, a partir de 2022, eu e a minha esposa criamos o Holística, Saúde Integral e Integrativa, e lá a gente tem o nosso espaço na Avenida Santos, que eu faço atendimentos regulares à noite, ou seja, eu trabalho como engenheiro durante o dia e à noite eu atendo, né? Então, esse é meu dia a dia, já faz um bom tempinho. E eu queria contar um pouquinho
pouquinho além dessa minha experiência, né? Assim, mas, pô, que coisa diferente, né? Esse cara sai de engenharia para a área de reflexoterapeuta, né? Para mim não foi uma coisa tão diferente assim, se você olhar, que como eu enxerguei os pés como uma central de controle, onde eu via as questões do emocional da pessoa ali, e através de toques em áreas reflexas, eu dava comandos para o sistema nervoso central ter uma resposta, e com isso eu conseguia ver os resultados, e através daqueles resultados eu ia montando um protocolo. Então, é como você falou, além de tudo, eu estudei muito medicina chinesa para entender os correlacionamentos entre problemas de órgãos com problemas emocionais. Estudei bastante questões de neurociência, já que eu trabalho com o sistema nervoso central. Então, se eu não tenho um conhecimento do sistema nervoso como um todo, é uma coisa que atrapalha bastante, ou seja, eu tenho que montar um protocolo individualizado por cada pessoa. Então, como funciona na prática? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho dos meus brinquedos aqui, né? Ah, que Os pés. bonitinhos. Também falar um pouquinho da história, né? De onde surgiu Sim, por favor, Por favor, Vinícius. Muita gente não conhece. De onde surgiu esse negócio da reflexologia, reflexoterapia? Vou falar um pouquinho rapidamente, tá? A reflexologia é algo muito antigo, tá? Se não como ciência, mas como prática de saúde. Ela tem mais de, talvez, algo em torno de 5.000 anos, né? Era praticado na antiga na China, na Índia, no Egito. Por exemplo, tem as pirâmides do Egito, de médicos tratando pessoas pelos pés. Era. E essa reflexologia que eu pratico, ela começou nos Estados Unidos, na década de 1917, por aí, com um médico, e depois, um pouquinho mais tarde, na década de 30 em diante, com uma fisioterapeuta chamada Eunice Ingram. Ela que começou a base daquilo que eu trabalho como reflexoterapia. Ela, a partir dos trabalhos desse médico, do William, né, na década de 1917, ela pegou esses conhecimentos junto com outro médico e começou a mapear os pés como eu vejo aqui hoje. Tá? Assim, ele começou a verificar correlação de órgãos com áreas específicas dos pés. E ela começou a perceber também, isso na década de 50, indo para 60, que as marcas que ela percebia nos pés eram marcas que indicavam problemas emocionais. Tá? Então, ela começou a tratar as pessoas não só pelo aspecto de reequilíbrio, tirar uma dor física, ou melhorar uma digestão, uma questão mais física, ela começou a tratar as pessoas também com a característica de melhoria emocional. Até para a medicina chinesa, se você tem um rim que está em desequilíbrio, né, o que é? Se você está com uma emoção tipo da raiva, ou o excesso de carga, uma alta exigência, você vai ter um fígado, não rim, um fígado desequilibrado, tá? E com o fígado desequilibrado, você vai ter todo um sistema um desequilíbrio fisiológico como um todo, né? Produzir enzimas a mais ou a menos. Isso cria todo um problema de saúde que pode gerar até uma doença. Então, o que ela percebia? Uma pessoa que era colérica, ela às vezes aparecia, por exemplo, aqui, ó, no pé, no caso, nosso pezinho direito, tem a área reflexa do fígado. Essa área do fígado fica, às vezes, marcada, ou com coloração, ou com uma pintinha, ou com uma risca. Isso tudo para a gente são sinalizações. Tá? E ela foi anotando, ela foi pesquisando. E o legal é o seguinte, as situações emocionais semelhantes, em todos os pés vão aparecer as mesmas marcas. Olha. Aí ela começou a fazer a correlação emocional dos problemas. Né? E ela ficou muito famosa na década de 60, 67, por aí. Ela já tinha uma fama grande, então vieram gente do mundo inteiro fazer treinamento nos Estados Unidos para pegar aquele conhecimento dela. Então foi muitas pessoas da Inglaterra, da Alemanha e assim por diante. Essa escola dela se difundiu para o mundo. Então, assim, essa base da reflexoterapia que eu tenho, ela não tem uma base histórica da reflexologia antiga, né? E a gente
juntou os conhecimentos, tanto da parte da medicina chinesa, hoje em dia, né, com conceitos de neurofisiologia, de neurociência, para interpretar essas marcas e verificar o que está acontecendo no inconsciente das pessoas. Então vamos lá, todos nós temos problemas, isso aí é fato, né? Não tem ninguém que seja Não tem como. 100% maravilhoso. Ninguém é um Jesus Cristo perfeito. Todo mundo tem suas questões a serem resolvidas, né? Eu tenho as minhas, né? Você tem as suas, assim por diante. Então, essas questões, muitas vezes você não conhece a razão delas, você não conhece a origem dessas questões, tá? Aí, você chega, às vezes, eu acho maravilhoso a psicoterapia, fantástico, tá? Mas, às vezes, o psicoterapeuta, ele demora muito tempo para conseguir que você, através de todas aquelas técnicas que ele tem, conseguir tirar de você uma informação, né? Sim. Aí, se você tem uma ferramenta para dizer qual que é o problema, a investigação se torna muito mais rápida. Tá? Por exemplo, se existem questões ligadas ao fígado, tá? Não adianta, assim, a pessoa pode achar que o problema dela é isso ou aquilo, ela tem que resolver aquela situação que deixa ela em alta exigência. Tá? Se ela, por exemplo, tudo que aparece nos pés, isso é uma coisa que eu queria passar para vocês, até, assim, é importante que a gente olhe os pés não como um instrumento humano para a gente se locomover, mas sim como um fofoqueiro da nossa alma. Tá? É como se toda a projeção que tem do sistema nervoso ele fosse colocado nos pés, né? Lembrando até de questões filosóficas, né, do Kybalion, onde tudo que está em cima está embaixo. Então os pés eles são uma verdadeira identidade no nosso inconsciente. Então, quando você tem uma questão que você tem que trabalhar, e todos nós, para evoluirmos, temos que buscar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e transformar isso em potenciais, se você tem uma ferramenta de identificar isso mais rapidamente, eu inicialmente ganho. Tá? Inclusive, eu até trabalho, às vezes, em conjunto com psicólogo. Não diretamente, mas às vezes uma pessoa tem um psicólogo, está trabalhando, às vezes, anos com um psicólogo, vem para mim, eu olho os pés da pessoa e peço para falar com ela, ó, essa questão para ela é fundamental. Isso cria uma linha de possibilidades maior terapêuticas, visto que uma pessoa que faz 5 anos de uma faculdade com psicologia tem diversos recursos para explorar aquela abordagem que a pessoa precisa trabalhar. Por Voltando exemplo, novamente aqui, conexão, eu não sei se é o tempo, o que está acontecendo, mas o nosso querido Vinícius aqui, ele disse que a conexão não estava boa. Vamos lá. Vinícius? Melhorou? melhorou, agora está melhor. Eu não tô nem me mexendo aqui, ó. Tô estátua. Tá bom, tá bom. Então, a Fernanda, ela deixou aqui uma mensagem que muitas pessoas pensam que a reflexologia é uma massagem, mas é mais que isso, né, Vinícius? Bem, mas... Pode continuar aí. Então tá. Eu estava explicando para vocês que tudo que aparece nos pés, às vezes um calo, tá? Não é assim, um calo. Todos os calos, eles são uma representação, por exemplo, de uma mágoa. Tá? Por exemplo, se eu tenho um calo na região reflexa dos ombros, né, mostra que a pessoa não queria, por exemplo, ter um peso, ela sente sobrecarregada. Então, ela queria mais tranquila. Então, isso aqui, para gerar um tratamento para a pessoa, ok? Por exemplo, se eu vejo uma questão, por exemplo, uma área reflexa, que fica bem aqui, ó, nos 2 pés da bexiga, tá? Se ela está marcada, se ela está altinha, se ela está avermelhada, às vezes é uma dificuldade da pessoa de colocar, ela tem alguma situação que ela precisa falar, ela precisa colocar alguma emoção, na verdade ela precisa colocar uma emoção para fora, tá? Ela precisa, ela está querendo jogar uma emoção para fora, e assim ela não está conseguindo, ela está reprimindo aquilo lá. Ou seja, é como se o sistema de controle, que é a bexiga, segura o xixi, né? Uhum. Então, assim, a emoção não vai para fora. Se a pessoa, por exemplo, tem um medo de executar as coisas, um medo real, de colocar as coisas para fora, executar, às vezes uma área reflexa, por exemplo, do reto, fica marcada, fica com sinais, fica com pintas. Então, tudo isso vai mostrando alguma coisa que vai somatizando. Então, tudo que a gente somatiza aparece nos pés. Então, por exemplo, quantas vezes quem já não engoliu o sapo, né? Tá no Todo trabalho, mundo, né?
alguém fala alguma bobagem lá e você, pô, o cara é meu chefe, não fala, não se expõe. Se você começa a repetir isso com frequência, principalmente se você tem uma questão ancestral, por exemplo, desde pequeno você tem, seus pais não te dão liberdade de você falar, tá? Aí isso vira um problema para você, está lá no seu inconsciente. Então, às vezes, o nosso inconsciente ele atrai situações de vida para você trabalhar isso, para você enfrentar a situação de uma forma mais coerente. Então, como ele atrai isso para você, você vai ter um chefe que vai te dar aquela postura que você não consegue falar, tá? Mas essas questões, quando você tem uma questão desse tipo, vai aparecer aqui na área reflexa do estômago, mais ou menos nessa parte aqui, ó, nos dois lados, alguma marca, alguma sinalização, risco, e tudo isso para a gente é um indicativo de problema. Se trata de diversas questões de desequilíbrio, né? Tanto na parte fisiológica, né? Ou seja, por exemplo, um problema de digestão, problema de dores, por exemplo, problemas hormonais, assim por diante. Tudo isso são questões que podem ser regularizadas com esse toque, né? Com esses estímulos dados nos pés. E um fator que também que está sempre, se a pessoa tem um problema de origem, por exemplo, de hormonal, quando você melhora isso, você não só está melhorando a parte de saúde física, como também melhora questões emocionais. Todo o sistema hormonal, ele influencia diretamente no nosso humor, na nossa ansiedade. Então, esse reequilíbrio traz um bem-estar, diminui o estresse, diminui a ansiedade, ou seja, a pessoa consegue pensar melhor, com mais facilidade. Mas, assim, o que eu mais gostaria de passar para numa live dessa é a importância que os pés têm, assim, que as pessoas deviam, né, todo mundo devia conhecer um trabalho como o meu, né, eu acho que é extremamente importante, de tal forma que a pessoa consiga enxergar aquilo que realmente está incomodando ela, ou seja, quais são os fatores, né, que geram conflitos internos dentro dela, que ela tem que enfrentar. Todo mundo tem que enfrentar seus próprios conflitos, né? Sim. Então, eu acho lindo isso. Ô, Vinícius, eu queria te fazer algumas perguntas aqui, curiosidades também, trazer que eu acho que é bem importante aqui. Se você também consegue analisar as unhas do pé, o formato, porque assim, quando eu também estudei um pouco, a gente quando estuda massoterapia e até a acupuntura, a gente tem várias formas de que o corpo sinaliza, né? Algumas patologias. Então, por exemplo, quando eu estudei uma parte da reflexologia, aquela pintinha branca na mão, tá? Mas vamos ver lá nos pés, porque nos pés eu não sei. Mas aquela manchinha branca que fica, aquelas coisinha branca, ela fala de alguma emoção muito forte que você passou. Dependendo se, por exemplo, se ela está mais próxima à raiz, é uma coisa mais recente. Lá pro meio é uma coisa de 3 meses, por aí. Mas para o final, assim, da saída da unha, ela tem ali um X de meses, né? E eu queria saber de você se nos pés também tem isso. Tem muitas informações. Vamos lá. Quando a gente olha para um pé, eu peço para a pessoa ficar de pé, né? Assim, de pé, com os pés normalmente numa posição confortável, e olhar de cima. Só de você olhar para os pés, você vê o formato dos dedos, se eles estão afastados, se eles estão juntos, se a pessoa tem, por exemplo, alguma questão física óssea, né? Assim, tudo o que acontece. Por exemplo, você pega o nosso dedão, né, o que eles chamam o hálux. Do lado direito representa questões ligadas à alegria, da esquerda, da tristeza. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma questão, por exemplo, não consegue chorar, tá? A vida dela aconteceu diversos fatores e ela já não consegue mais expor a tristeza, ela não chora mais, ela vê uma coisa triste, ela fica quieta. Você deve conhecer pessoas assim. Quando você tem isso, se você olhar para o pé daquela pessoa, normalmente ela deve ter uma micose no dedão, né, no hálux do pé esquerdo. Por quê? A expressão da emoção está afetada. Então, as unhas são a expressão. Né? Uma pessoa que está, por exemplo, desde criança, tem aquelas questões lá que o pai é muito rigoroso e tudo na vida tem que ser sério, a pessoa às vezes não consegue achar graça de nada, fica numa situação, ela não tem mais alegria. Tá?
vai estar com micose no dedo, no pé direito. Mas fala, pô, mas micose não é fungo? Não, sim, micose é de origem de fungos, é fúngico. Mas o que dá a probabilidade, possibilidade do fungo entrar naquela unha e fazer aquele estrago é a energia emocional que está comprometida. Então, se a pessoa tem, por exemplo, ela consegue chorar quando tem que chorar, está bem com essa emoção, ela pode estar num lugar com uma piscina cheia de sujeira, com fungos, não vai pegar. Aquilo é uma proteção natural. Então, assim, um problema na unha é muito caro, é custoso, até bastante chato, né? Às vezes até com um antifúngico, que afeta o fio, e a pessoa se cura e volta. Né? Por quê? Ela tem a questão emocional que ela tem que trabalhar. Então, assim, tudo que eu vejo nos pés é uma informação. Através da unha, você consegue até mapear, por exemplo, às vezes um trauma que aconteceu na pessoa recentemente. Tá? Tudo isso, até isso você consegue ver. Olha só. Tá? Por exemplo, você vê uma joanete, né? Quando eu olho, eu vejo que a pessoa está com uma joanete. Pode ser tanto no lado direito, que tem a parte externa, né? E a parte interna. Sim. Tem um nome específico, a interna. A joanete é uma questão emocional que acontece. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem, por exemplo, quando eu vejo, eu percebo que a pessoa tem alguma coisa que ela está se prendendo. Por exemplo, às vezes ela tem uma questão de vida. Na casa dela, ela cuida dos pais, que são idosos, são apaixonados pelos pais, faz de tudo pelos pais, mas ela está com dificuldade de se colocar para a vida. Ou seja, ela não está fazendo, ela não está aproveitando as férias, ela não está saindo. Por quê? Ela está cuidando dos pais e ela faz isso com muito prazer. Só que o inconsciente dela quer liberdade, quer que ela vá para fora, quer que ela viaje, ver os amigos, ver os parentes viajando. Isso começa a dar um emocional para que o dedo comece a ficar tortinho. Vou te dar um exemplo. Né? Uma pessoa, eu vi um caso dessa, né? Falei para a pessoa que ela tinha alguma questão em relação, ela falou, não tenho isso. Eu falei, não, você tem. Aí eu deixo a coisa rolar, eu fico tentando formular a mesma questão de uma outra forma. Fantástica. Eu já vi diversos casos, não só tratando, como acompanhei casos, porque eu trabalhei na escola que eu fiz a reflexologia, a gente tinha um grupo de estudo, que é a CETAR. Na CETAR, a gente fez um grupo de estudo sobre fibromialgia. Então, a gente atendeu diversos casos, acompanhamos diversos casos. Todos eles, a gente teve remissão das situações, pelo menos em quase todos os casos. Uma pessoa, às vezes, está com 10 anos com fibromialgia, com muitas dores pelo corpo, a gente faz um tratamento que dura de mais ou menos de 6 meses, tá? Ele é um pouquinho mais longo, porque eles são feitos em pelo menos 3 etapas. A primeira etapa você tenta tirar a dor da pessoa. Tenta assim, vai tirando a dor da pessoa, vai diminuindo, as dores da pessoa vai passando. Você tem diversos mecanismos naturais do corpo que vai regularizar as situações que provocam aquela dor. Tá? A gente sabe o mecanismo da dor, tá? Ela é conhecida, muitos médicos não conhecem, mas a gente conhece. Está ligado com o sistema neurológico da substância P no corpo, e quando você estimula pelos pés o corpo reagir, produzir mais serotonina, etc., ela para de sentir dor. Aí a gente passa mais uns 3 meses investigando a vida dela para identificar a correlação emocional que leva a pessoa a ter fibromialgia. Ou seja, quais foram os pontos de gatilho que ela usou na vida dela para gerar fibromialgia. Depois a gente passa mais uns 2, 3 meses dando consciência de como a pessoa vai reagir comportamentalmente para não ter mais, não gerar mais aquele desequilíbrio. Que não basta eu tirar a dor, eu tenho que ensinar a pessoa que ela tem que ter uma atitude diferente para não acionar o gatilho que vai gerar de novo aquela situação de desequilíbrio. Por exemplo, a fibromialgia não tem cura, tem remissão. Tá? Se a pessoa entende o gatilho emocional, ela sai de um processo de remissão para quase uma cura, porque ela não vai entrar naquele processo de novo. Mas ela tem que reaprender comportamentalmente a ter uma visão diferente do processo. Tá? Então, assim, muito das questões que eu vou trabalhando com a pessoa
é quase que meio que ensinando a pessoa a ter uma atitude diferente perante aquilo que incomoda ela. Se eu estou vendo no pé que aquilo incomoda ela, além de dar estímulo nos pés, por exemplo, os estímulos do pé, ele é maravilhoso por vários motivos. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes eu estou trabalhando uma questão e ela fala que ela tem uma reação, por exemplo, com um chefe diferente a partir de um certo tempo. Por exemplo, se você mexer na área reflexa dos olhos, que está ligada à visão, você não só melhora a visão, como a parte de como você vê o mundo. Então, se você tem uma visão negativa das coisas, a neurologia, ela se altera, por isso que é da neurociência. Você altera, né, conexões neurológicas, tá? É como se estivesse estudando, você fica mais inteligente para aquela área da visão, de ver as coisas. E nisso, você vendo as coisas com uma outra ótica, de uma outra forma, tá? Você não tem aquelas mesmas reações. Aí você tem que aproveita todo aquele bate-papo e aquilo que você está fazendo para mostrar para a pessoa que ela pode ter uma atitude diferente, que ela pode fazer diferente, que aquilo é uma forma, é o universo dando um recado para ela, tá? Através do terapeuta, que sou eu no caso, né? Ela pode ter fazer diferente, ter atitudes diferentes e ter um resultado diferente. Mas isso ela tem que ter autoconhecimento. Então, os pés são esse portal, do meu ponto de vista, de ir no seu inconsciente, trazer essa informação que tem que ser trabalhada. Eu ajudo a pessoa, através da terapia, na conversa que eu tenho, a entender esses processos. Tá? O que levou a pessoa a ter, por exemplo, uma digestão ruim? Tem pessoas que não têm dificuldade de evacuar durante... Assim, evacua uma vez por semana. É um absurdo, mas tem. O que levou a pessoa a ter esse padrão? Entendeu? Quais são os fatores de desequilíbrio? Não basta só regularizar pelo toque nos pés as áreas reflexas. Eu tenho que ajudar a pessoa a entender aonde que ele gerou aquela situação que gera o desequilíbrio. Eu já fiz com diversas pessoas, entendeu? Isso que é bonito, tá? Ver a evolução de cada um no dia a dia, né? No passar do tempo. Você vai resolver todas as situações? Não. Tá? Às vezes tem situações que são complexas, demandam muito tempo de investigação, situações são multifacetadas, né? Assim, nos pés, tudo aquilo que eu vejo, por exemplo, você pega um pé, onde quando eu faço os estímulos, tem muitas dores, né? Dói muitos pontos, é uma situação muito mais complexa. Se eu pego uma situação pontual, tá doendo esse ponto, eu já sei que aquele desequilíbrio da pessoa é muito pontual. A resposta da pessoa é mais rápida, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem uma questão complexa, tá, vai demorar mais tempo, né? Vai ter que ter mais paciência. Mas sempre tem um ganho, mesmo quando a gente não consegue ter um resultado direto, o ganho de consciência da pessoa é enorme no tratamento. Além de, como eu falei, diversas pessoas que melhoraram de fibromialgia, de parte digestiva, sono. Por exemplo, eu fui tratar uma pessoa junto com a Fernanda, né? Eu falei para ela, Fernanda, para esse tipo de caso, o melhor é a reflexoterapia. A reflexoterapia é ótimo para fazer com que as pessoas voltem a ter sono, voltem a normalizar o sono. Ou seja, tem diversos trabalhos acadêmicos que mostram isso, pelo mundo afora. Ele é extremamente eficaz para sono. Então, assim, se ela veio para a gente, né, eu fiquei um tempo com ela antes da Fernanda continuar o tratamento, regularizei o sono dela, ela ficou super feliz. Ela estava super elétrica, ela estava nervosa, ela não conseguia dormir. Entendeu? Então, isso é importante. E mulheres Vinícius, então isso é bastante considerável, e mulheres também a partir dos 50 a mais, que está na época da menopausa, que tem todos aqueles fogachos, que dá insônia, que tem todo aquele comportamento por conta da menopausa. Então a reflexologia também é muito bom para elas, não é verdade? Que vai ajudar, vai trabalhar ali a parte hormonal das glândulas dela, né? Vai normalizar. Eu acho que eu acho bem interessante mulheres de 50 a mais também ter esse tipo de terapia, já que você está me trazendo tantas coisas aqui, né? Com certeza. Tudo que é desequilíbrio, a reflexologia é ótimo. Tá? Assim, ela não cura doenças, né? E eu também não faço diagnósticos com reflexologia. Mas eu consigo saber se tem um desequilíbrio ou não. A partir daquele desequilíbrio, por exemplo, se eu vejo um problema nos pés, que eu identifico como desequilíbrio, não quer dizer que a pessoa está doente. Tá? E pode ser até
uma mancha feia, alguma coisa que eu vejo, assim, eu fico meio preocupado quando eu olho e identifico nos pés. Até eu tinha contado para você, às vezes você olha na área reflexa das mulheres, por exemplo, na área do útero, ovário, eu vejo manchas, às vezes feias, tá? Que pode representar até um problema de saúde. Mas você nunca pode falar que é, porque o pé, ele marca o emocional, ou seja, o desequilíbrio emocional. E a gente sabe que qualquer desequilíbrio emocional, com o passar do tempo, vai gerar um problema no físico. Mas se eu vejo um problema no emocional, a pessoa está doente? Não, não necessariamente. Mas vale a pena, às vezes, em alguns casos, eu peço para passar num médico, fazer uma avaliação, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu nunca peguei, mas eu sei de casos de pessoas que atenderam pessoas que estavam na área do coração estavam com uma diferença de pele muito significativa na área do coração. E a pessoa não estava se sentindo bem. O reflexoterapeuta pediu para a pessoa passar ir para o hospital, de lá ir para o hospital, dar uma olhada, foi fazer os exames, estava se infartando. Entendeu? Assim, isso a gente tem que ter essa noção. Nós não somos médicos. Prevenção também. É uma prevenção. Sim. É mais que uma prevenção até, porque aquela prevenção que se fala de você fazer um diagnóstico, por exemplo, das mulheres que fazem mamografia, não é prevenção. Quando você faz uma mamografia, você está vendo uma doença que já está estabelecida ou não está estabelecida. Não é verdade? Sim. Agora, nos pés, às vezes eu vejo uma mancha na área das mamas, que pode, se a pessoa não trabalhar o emocional, pode gerar um problema. Então, isso é prevenção mesmo. Entendeu? Então, se você tratar aquele emocional, por exemplo, as mamas, na área reflexa, ela representa que a pessoa está se sentindo sugada. Ela sente, a pessoa está sentindo que a vida está sugando ela. Então, se você trabalha aquela região, normalmente está dolorido demais quando você toca na área das mamas. Está muito dolorido quando a pessoa tem essa emoção. Ou seja, se tem uma mancha, eu confirmo, dói, você tem que trabalhar. Então, quando você começa a mexer ali, você está mexendo com a neurologia da pessoa. Aí a pessoa, é como se ela deixa uma baixada naquela pressão. Ela diminui a pressão. Ela vê as coisas, ela consegue entender que aquilo tem uma dinâmica diferente. Entendeu? Que ela tem possibilidades. Tem uma coisa que é fantástica nos pés, questões ligadas a você não dizer não. Né? Tem pessoas que não conseguem dizer não para nada, para ninguém. Né? Tem dificuldades. Isso é um desequilíbrio neurológico que você consegue ver nos pés. E se você ficar estimulando a área correspondente, que é, no caso, falando para vocês, a área do baço, quando você estimula essa área do baço, tá? Vai estar dolorido demais, a pessoa sente, ela dá você até meio mexe na cadeira quando você toca. Mas você vai mexendo com o passar das sessões, que eu já vi isso várias vezes, a pessoa fala, eu agora estou conseguindo falar não. Eu dou. Aí eu até explico para você como que a pessoa, além de dar o estímulo, que mexe com a neurologia, ou seja, você dá mais possibilidades, ou seja, fica mais inteligente para esse segmento emocional, você ainda explica como você pode fazer isso. Como você vai falar novas pessoas sem dizer não? Eu até brinco, eu sempre dou um exemplo que é muito legal. Um chefe chega para você com um monte de trabalho novo, você faz isso aqui para mim, você fala assim, faço sem problema nenhum. Só que aí você para, respira, assim, ó, só que, chefe, só que eu não estou lembrando, lembra que eu tenho aquela outra atividade que você me pediu para me entregar amanhã, eu vou deixar para a semana que vem. Tá? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Às vezes o cara se assusta, não, isso é mais importante, faz depois. Então, quem falou não? A pessoa, não você. Então, você tem essa dinâmica, essa inteligência emocional, você ganha quando você começa a mexer na área reflexa. Eu não mexo nos pés, eu mexo no sistema nervoso. Vai direto para a área de controle. Olha que interessante. É fantástico. E a pessoa percebe isso. Entendeu? Eu fico imaginando você, né, as pessoas assim, a gratidão que elas têm por você, né, Vinícius? Porque é tão gratificante a gente ir nos locais assim, e tem coisas que estão tão internas, que nem elas mesmas sabem, e de repente você identifica, e isso desbloqueia tantas coisas na vida delas, né? Isso é muito gratificante, muito gratificante. Você viu como que eu adoro a coisa? Assim, por isso, assim, eu brinco que às vezes eu chego de um dia super cansado lá da minha atividade de engenharia, trabalho com a mente, né, com um projeto. Sim. Aí eu chego
chego na Holística, é a minha hora de descompressão. Eu adoro conversar com pessoas. Eu brinco como se estivesse numa mesa de bar com uns amigos. Eu estou conversando com alguém. Assim, são papos longos, que assim, o pé conta muito, ele me ajuda a fazer perguntas e questionamentos. Em cima daquele questionamento, vem histórias, entendeu? Assim, para quem... eu respeito muito as histórias das pessoas, eu sou muito pouco invasivo no sentido de... eu respeito muito toda aquela história. E para mim, aquilo é uma beleza que você não imagina. Às vezes a pessoa vai me contando um problema assim, de família horroroso. E para mim aquilo tem toda uma beleza. Eu fico vendo um ser humano atrás de toda daquela história. Entendeu? E para quem gosta disso, é muito bacana. Que delícia. O pé ajuda a história a fluir. Entendeu? Sim. E é bacana. E como funciona a terapia? Tá? A pessoa às vezes começa a falar alguma coisa, algum assunto emocional. Eu sei que aquele assunto emocional está correspondendo. Eu consigo estimular ele a potencializar, mexer numa área reflexo específica. Por exemplo, a pessoa fala que está muito triste, por isso. Eu já vou lá no pulmão, na área reflexo do pulmão. O pulmão está ligado à tristeza, pela medicina chinesa, porque o ar que sai, aquela incapacidade, você percebe que ela está com a respiração curta, você mexe no diafragma, na área reflexa do diafragma. Isso traz uma fluidez para a pessoa falar para mim. Ou seja, fica mais fácil, ela solta mais fácil a informação. Entendeu? Se a pessoa está com algum problema, você percebe que ela vai chorar. Tá? Em vez de me mandar segurar, eu vou lá na área reflexa, por exemplo, às vezes no timo, que seria aqui, que é onde dá aquele aperto no peito, e solta. E a pessoa deixa ela chorar. Entendeu? Respeita aquele momento, aquilo é importante. A pessoa precisa, às vezes, sabe, tirar aquela energia, aquela coisa. É muito bacana. Ver isso acontecendo todos os dias é muito lindo. Entendeu? Sim. É um autoconhecimento. Assim, cada pessoa traz uma história maravilhosa. Eu acho bacana isso. Isso é muito bacana, né? Assim, os pés, ele acaba sendo, então, esse instrumento de investigação do inconsciente. Tá? Eu tenho que sempre lembrar isso. Pé é inconsciente. É onde a pessoa deposita aquilo que ela não está querendo falar, ou aquilo que está machucando. Tudo aquilo que tem conflito está aparecendo nos pés. Então, quando eu faço a primeira avaliação, que uns chamam de anamnese, né? Eu pergunto, quais são os seus conflitos? Aí eu tento verificar aqueles conflitos no pé. E às vezes eu identifico muito mais do que aquilo que ela me falou. Só que aí eu vou abordando. Se a pessoa às vezes não quer, eu percebo muito quando a pessoa tem a postura, às vezes não quer falar, porque às vezes alguém chega para mim, eu quero tratar uma dor. Tá? Eu estou sentindo dor pelo corpo. A reflexologia é fantástica para tirar dores. Tá? Ela aciona diversos mecanismos, tipo opioides, pelo corpo, que vão atuar no equilíbrio e a pessoa acaba não tendo dores de articulações, coisa do tipo, com o passar do tempo. Tá? Ela é muito positiva nisso. Às vezes a pessoa vai tratar uma causa específica, como que eu faço? De cara, eu vou tratar aquilo que a pessoa quer. Só que eu vou observando o pé dela. Aí, quando eu vou ganhando confiança, a pessoa vai ganhando confiança comigo, né? Eu vejo se está na hora de eu falar alguma coisinha mais ou menos para dizer, Céu, tem mais essa questão aqui, vamos trabalhar? Entendeu? Às vezes aquilo tudo tem um fundo emocional. Eu também uso aurículo em alguns casos, porque o aurículo também é reflexologia, só que é auricular. Né? Que a reflexologia também pode ser aplicada com outra tônica nas mãos, na face, né, na região do pavilhão auricular, né, e tem assim, mais alguns pontos reflexos pelo corpo. Mas a diferença da reflexologia dos pés é que os pés são a nossa espelho da alma, né, o nosso fofoqueiro da nossa alma. Até brinco, porque às vezes eu olho no pé de alguém, eu já sei que a pessoa tem algumas características, né? Por exemplo, você bate o olho, eu sei que a pessoa às vezes é aquela pessoa que é explosiva, qualquer coisa ela briga. Só de bater o olho no pé, eu já sei, entendeu? São padrões de comportamento, ou seja, além de tudo isso, você consegue ver alguns padrões de comportamento no pé. E eles são imutáveis, né? Por exemplo, eu consigo uma coisa que se vê muito facilmente no pé, de padrão de comportamento, é aquela pessoa que ela detesta injustiça. Entendeu? Então, se ela vê uma injustiça, ela fica irada,
briga, cria casos, isso está registrado no pé, não tem como mudar. Então, quando eu vejo uma situação dessa, o que eu faço na terapia? Eu ajudo a pessoa a ver que ela tem esse comportamento para dar uma baixada na bola, para ver que a vida, às vezes, você vai ter situações que você não vai ter controle. Sim. Você não vai querer arrumar o mundo, né? Para quê? Não doa, porque dói. Quando a pessoa, Dói. uma pessoa que tem esse padrão, dói, né? Infelizmente dói. E ela às vezes não aguenta, né? Sim. Ô, Vinícius, eu vou agradecer aqui você, tá? Pela oportunidade, pelo seu esclarecimento e por tudo que você deixou aqui. Muito importante para todos nós, viu? Gratidão, gratidão mesmo. E antes de encerrar, eu queria colocar uma frase, só para a gente encerrar, pode ser? Por favor. Uma frase que eu acho muito bacana: a crise é uma tentativa da natureza de efetivar mudanças através das leis cósmicas do universo. É de Eva Pierrakos. O que significa isso? Às vezes os problemas que nós temos, as crises que nós vamos enfrentar, eles são desafios que são colocados para nós, a gente entender com consciência, ter consciência deles e tomar atitudes perante a eles que nos elevem a uma situação melhor. Então, assim, é uma oportunidade. Às vezes uma doença é uma oportunidade, um problema de família é uma oportunidade, que tem, e você tem que entender qual aquela correlação dela com você para que você tenha atitudes positivas e saia disso maior do que você entrou. Tá bom? Perfeito. Você que está aí, que está assistindo a nossa live, muito obrigada. E veja, a importância de uma pessoa que tem todo esse conhecimento, essa técnica, o quanto que ela pode mudar a sua vida. Então, fica aqui o convite para que vocês façam lá uma visita, marquem um contato, o contato dele, faça uma visita ao Vinícius e veja como é que estão de fato aí o pé de vocês, tá bom? Um beijo, Vinícius. Um grande abraço para você, tá bom? Gratidão e até mais. Até mais. Tchau, tchau.